Axé, meus irmãos, axé, minhas irmãs, sejam bem-vindos a Umbanda para Leigos. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje, os pontos riscados na Umbanda ou a magia dos pontos riscados na Umbanda. Por que se utiliza o ponto riscado? Qual que é a função, a finalidade, o porquê que a Umbanda trabalha com essa parte ritualística em sua tradição? Você quer entender um pouco mais sobre isso? Quer conhecer um pouco mais sobre Umbanda? Então se inscreva em nosso canal, pessoal. Ativa o sininho, não vai pagar nada. Ajuda os canais de Umbanda a crescer. Curte, comente, compartilhe e joga nas redes sociais uma análise super bacana, bem objetiva de Umbanda, para a gente trocar informação aqui e a gente aprofundar cada vez mais o assunto. Agora vamos lá? Bora pro vídeo. Pessoal, o que é o ponto riscado na Umbanda? O ponto riscado na Umbanda, aí a gente pode até dar um parêntese aí, porque se a gente for verificar a história, você vai ver que esses pontos riscados não só são utilizados na Umbanda, lógico que são utilizados como nome ponto riscado, mas essa parte, os desenhos ritualísticos e magísticos que são utilizados nesses pontos riscados, também são utilizados em diversas outras religiões. Inclusive na Europa Antiga, que seriam as runas, até mesmo ainda hoje utilizadas. Esses elementos, esses desenhos, essa parte gráfica tem grande poder, tem grande magia. E por isso os orixás, com seus falangeiros, trazem essa simbologia para os terreiros de Umbanda, para a parte do candomblé, a parte do catimbó, de Jurema, nação, entre várias religiões, principalmente de matriz africana. Agora a gente tem ali no ponto riscado, para que ele serve? Primeiro, uma identificação do orixá. Por exemplo, Ogum. O orixá Ogum, geralmente os pontos representativos gráficos do ponto riscado de Ogum, o que a gente pode falar? Que seria a espada, o escudo, o capacete, a lança, mas não a lança de Oxóssi, mas uma outra tipo de lança, simbolizada também como Ogum. Aí, ou seja, aquele orixá, quando ele vai fazer o ponto, ele já diz o que? A sua linhagem. Da onde esse orixá vem, qual que é a sua essência, qual que é a sua energia, o seu campo de força. Isso seria um dos motivos para se utilizar o ponto riscado. Agora tem muitos outros. Igual eu falei, identificação. O segundo, o trabalho, a parte magística em si. O que seria essa parte magística? Seria as finalidades do trabalho, que ele tanto é utilizado por uma identificação, que seria o primeiro ponto, e o segundo de trabalho. Vamos supondo, vai se fazer um trabalho de cura. Principalmente, vamos dar o exemplo aqui da linha dos pretos velhos. Qual que é um dos elementos fundamentais para um trabalho de cura a ser utilizado num ponto riscado? Pode ser utilizado a cruz, que tanto é simbolizada como Oxalá, como também o cruzeiro, ou a linha das almas, pois a cruz representa não só a encruzilhada, o entre caminhos, como também os pontos, as energias vitais, como no caso o elemento água, terra, ar e fogo, ou seja, os 4 elementos, a sustentação que é muito utilizado para trabalhos de cura. Alguns trabalham usando o triângulo, que seria também a parte de proteção e a parte magística, envolvendo a fé, envolvendo o simbolismo, o centralismo da pessoa. Então, todos os pontos riscados têm a sua função, têm a sua finalidade, cada um deles de acordo com a sua linha. Primeiro ponto, você vai ver um trabalho, um preto velho sempre vai utilizar elementos da sua origem, da sua identificação, e com elementos de trabalho, como no caso o rosário, como no caso uma pessoa, por exemplo, está obsidiada, muito olho gordo, pode ser utilizado a figa. A pessoa é um trabalho de cigano, a pessoa quer andar, movimentar a parte financeira, pode ser utilizado no ponto riscado uma moeda.
Então, ou seja, a própria roda de Sansara, o círculo tradicional do cigano, que seria a roda, não só simboliza as mudanças da vida, mas como também o ciclo kármico. Então, todos os pontos riscados, pessoal, tem a sua finalidade, tem a sua função. Nada na espiritualidade é feito sem propósito. Nada. Por isso que eu falo sempre, quando vai fazer um ponto riscado, o ideal é ser feito pelo guia. Agora, claro, o médium pode fazer o risco, desde que ele saiba os elementos a ser utilizados para pedir uma proteção, uma sustentação, mas irradiado pela energia do orixá. Porque uma coisa é nós fazermos algo, riscar um ponto, fazer algo do tipo. Não vai ter a mesma energia, o mesmo axé do que o próprio guia incorporado, que sabe todas as funções e vai fazer o quê? Quando ele risca o ponto, ele traça, é como se fosse um portal direto ao seu campo de força. Por isso que ele coloca simbolismos da sua origem, da sua identificação e o simbolismo do trabalho. Ah, pode ser utilizado outros elementos de outras linhas num ponto? Pode, dependendo do ritual. Porque se o orixá está ali incorporado, ele precisa fazer uma desobsessão, ele pode fazer um ponto riscado cruzado com o Exu, ao qual vai trabalhar junto com ele para poder retirar aquele espírito maligno. A gente pode até não estar vendo ele ali, mas ele está junto no ponto riscado fazendo as suas funções. Assim como o Exu, por exemplo, tem o tridente, que o tridente, infelizmente, devido ao preconceito, foi associado ao demônio. Nada disso. Ele é um ponto que conecta os 4 elementos de força, assim como a cruz, e também tem as suas funções, identificação e a linha de trabalho e a sua linha a ser executada. Por exemplo, a linha dos cruzeiros, a linha das almas, a linha das encruzilhadas e assim por diante. Todo ponto riscado, pessoal, tem essa conexão de origem, ao qual ele vai fazer, seja no terreiro, ou seja, para a pessoa sentar ali no banco, para a pessoa poder fazer a consulta. Ele vai usar ali elementos para cura, elementos para prosperidade, diversas funções de acordo com aquele trabalho. Ele vai fazer um ponto riscado. Aí pode ser a estrela de 5 pontos, que é muito utilizada, que simboliza toda a corrente de Umbanda. Toda a parte, o arquétipo dos orixás é muito simbolizado pela estrela de 5 pontas. E aí nós temos diversos, assim como a âncora, que é muito utilizada na linha de marinheiros, assim como a própria roda na linha de ciganos, a cruz na linha de preto velho, a espada na linha de Ogum, a machadinha na linha de Xangô, o coração na linha de Oxum, na linha de Ibeji também, que seria a linha das crianças. Então, cada orixá tem a sua função e o seu ponto, que pode ser utilizado em diversas funções. Essa é a simbologia e a função dos pontos riscados. Trazer a essência do orixá, usá-la em benefício da pessoa de forma caritativa. Por isso que eu digo, tudo é feito com um propósito, com uma função específica, ajudar o seu semelhante. Se você gosta, pessoal, de Umbanda e quer entender um pouquinho mais sobre Umbanda, segue o nosso canal, curte, comente, compartilhe. Compartilha, pessoal, ajuda o nosso canal a crescer. Um grande axé a todos vocês, que os seus orixás, primeiramente, nosso pai Olorum, nosso pai Zambi, e todos os orixás irradiem de luz para você no dia de hoje e todos os dias de sua vida. Um grande axé a todos e até a próxima. Axé!